Olá! Já parou para pensar no peso que um erro, mesmo aquele que a gente comete sem querer, deixa na nossa consciência? Hoje, a gente vai mergulhar num texto milenar, lá do livro de Levítico, para descobrir uma sabedoria que é, olha, surpreendente sobre culpa e, mais importante ainda, sobre o caminho de volta para a paz. Todo mundo conhece essa sensação, né? Aquele incômodo, aquela pulga atrás da orelha, por algo que a gente fez ou que deixou de fazer. Mas qual é o peso real disso? Principalmente daqueles erros que a gente comete quase sem se dar conta. E se eu te dissesse que a resposta para isso pode estar num texto de milhares de anos? Pois é, Levítico 5 não é só um monte de regra antiga. É, na verdade, um mapa profundo sobre como lidar com a nossa própria falibilidade e achar um caminho de volta para a paz de espírito. Então, vamos juntos nessa jornada. A gente vai começar com um problema que é super atual. Depois, vamos viajar lá para o deserto para encontrar a resposta que Deus deu. Vamos investigar o que está por trás dessas leis, entender como elas eram uma espécie de sombra de um sacrifício muito maior e, no final, trazer tudo isso para a nossa vida, hoje, falando de perdão e restauração. A primeira grande sacada de Levítico 5 é que o erro não é uma coisa abstrata. Ele tem peso, sabe? Tem consequência e precisa ser levado a sério, mesmo quando não parece tão óbvio assim pra gente. E o texto foca em erros que muitas vezes passam batido no dia a dia. Coisas como, por exemplo, ver algo errado e ficar quieto, ou tocar em algo considerado impuro sem nem perceber, ou até fazer uma promessa, um juramento no calor do momento sem pensar direito. O ponto aqui é impressionante. Mesmo que não tivesse má intenção, o texto diz que existia uma responsabilidade ali que precisava ser resolvida. Ok, se o problema é real, qual é a solução? Lá no deserto, Deus não deixou o povo dele no escuro, não. Ele criou um processo bem claro, bem concreto, para lidar com a culpa e restaurar o relacionamento. E esse caminho tinha 4 passos, que eram fundamentais. Primeiro, reconhecer a culpa, sem desculpinha. Segundo, confessar o erro diretamente a Deus. Terceiro, apresentar uma oferta, um sacrifício. E quarto, em alguns casos, reparar o dano que foi causado a outra pessoa. O ponto central aqui, veja bem, é que o arrependimento na Bíblia nunca foi só sobre se sentir mal. Era sobre agir para consertar as coisas. E aí o texto nos apresenta um conceito-chave, a oferta pela culpa. Isso é fascinante. Era um tipo de sacrifício pensado para erros que tinham 2 dimensões, uma vertical, contra Deus, e uma horizontal, contra outra pessoa. Ou seja, não adiantava só pedir perdão para Deus, era preciso também consertar o prejuízo causado ao próximo. Agora a gente vai um pouco mais fundo para os bastidores para entender a sabedoria por trás dessas leis, porque olha, tem uma riqueza incrível nos detalhes que Deus estabeleceu aqui. O comentarista Matthew Henry, por exemplo, aponta uma coisa fundamental. A santidade de Deus é o padrão, certo? Então, mesmo um erro cometido sem querer criava uma quebra, uma culpa que precisava ser resolvida. A nossa intenção, sozinha, não era a medida final de tudo. E aí vem João Calvino e adiciona outra camada. Ele diz que esse capítulo nos ensina sobre reverência. Tratar as coisas de Deus, as coisas sagradas, com descaso não era pouca coisa não. A santidade de Deus exigia respeito, exigia atenção. E se liga nesses detalhes que são simplesmente incríveis. Primeiro, essa ideia de que se pode errar sem ter plena consciência, isso mostra como o padrão de Deus é mais elevado que a nossa própria percepção. Segundo, um detalhe fascinante, a oferta de farinha, que era para os mais pobres, não levava azeite nem incenso, que eram símbolos de alegria. Por quê? Para lembrar que o pecado, mesmo quando perdoado, é um assunto sério. E talvez o mais lindo de tudo, Deus criou um sistema acessível. Quem não podia comprar um cordeiro, podia levar aves. Se não podia aves, levava farinha. Ninguém ficaria sem acesso ao perdão por ser pobre. Isso é maravilhoso. Agora, e esse número? Mais 20%. Quando o erro causava um prejuízo material para alguém, a pessoa tinha que devolver o valor total e acrescentar 1/5, ou seja, 20%. Isso mostra um princípio poderoso. O erro sempre causa um dano maior do que o ato em si. Ele deixa marcas, deixa consequências que precisam ser reparadas. E agora a gente chega no clímax da nossa conversa, onde tudo se conecta. Todas essas leis, todos esses sacrifícios, eles não eram o ponto final. Eles eram uma sombra, um sinal, uma seta apontando para algo infinitamente maior,
que ainda estava por vir. Olha só que contraste poderoso. De um lado, em Levítico, a gente tem a sombra. Sacrifícios que precisavam ser feitos de novo, e de novo, e de novo, oferecendo uma cobertura temporária para o pecado. Era um sistema que apontava para o futuro. Do outro lado, em Cristo, a gente tem a realidade. Um único sacrifício perfeito, que não só cobre, mas remove completamente a culpa. Ele é o cumprimento definitivo para qual todo aquele sistema apontava. E a conexão não é uma invenção, ela é explícita. Séculos depois, o profeta Isaías usa exatamente a mesma expressão de Levítico. Ele descreve o Messias como aquele que daria sua vida como uma oferta pela culpa. Na cruz, Cristo se torna o pagamento definitivo pela dívida que a gente nunca conseguiria pagar. Então tá, e o que a gente faz com tudo isso hoje? Qual é a mensagem que esse capítulo tão antigo tem para a nossa vida, aqui e agora? Bom, primeiro, Levítico 5 nos confronta. Ele bate de frente com aquela nossa tendência de minimizar as nossas falhas, com desculpas como foi sem querer ou nem foi tão grave assim. Essas frases perdem a força diante de um Deus que leva a santidade a sério. O texto nos convida a ter uma consciência mais sensível. Pensa nisso por um momento. Em todo o sistema antigo, a dinâmica era essa. A pessoa, ao reconhecer a sua culpa, precisava encontrar e trazer uma oferta até o altar para ser perdoada. A iniciativa tinha que partir do ser humano. Mas no Evangelho, gente, a lógica vira de cabeça para baixo de um jeito extraordinário. Não somos mais nós que precisamos trazer uma oferta. O próprio Deus providenciou e trouxe a oferta definitiva, seu próprio Filho. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que paga a nossa dívida, remove a nossa culpa e restaura por completo a nossa comunhão com o Criador. E assim, a reflexão final que esse texto nos deixa é esta. Será que existe alguma área na nossa vida, talvez algo que pareça pequeno, que precise de confissão e de alinhamento? Porque a beleza da mensagem, no fim das contas, não está na exposição da nossa culpa, mas na provisão gloriosa de Deus para nos restaurar por completo.